Deus, te agradecemos nesta manhã, louvamos o teu nome, pelas tuas maravilhas, pelos teus feitos, pelas tuas obras, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o Senhor tem realizado e aquilo que o Senhor vai realizar também, em nós e também através de nós. Louvamos o teu nome e pedimos a tua graça renovadora sobre a nossa vida nesta manhã, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nós queremos te conhecer, queremos, como disse o cântico aqui que ouvimos, queremos ouvir a tua voz, queremos ser teus amigos, queremos nos aproximar mais do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, opera este milagre nesta hora em nossa vida. Amém. Amém, amigos. Bom, amigos queridos, vamos tratar do tema falando sobre proximidade. Ok, eu deixei a pergunta para vocês aí fixada. E que bom, Pastor Lude, bom te ver aqui, amigo. Saudade de você, viu? Vocês são uma bênção. Olha, amigos que estão aqui nessa live, sigam esse meu amigo aqui, o PR Lude Rosa. PR Lude Rosa. Esse meu mano é top, pastorzão querido. Admiro muito o trabalho dele, a família, o ministério, uma bênção. Vamos lá. Me responda, quando nós pensamos numa vida de intimidade com Deus, a pergunta que surge é a seguinte: como é que a gente mantém a chama acesa? Quando você pensa numa vida de intimidade com Deus, como é que a gente mantém a chama acesa? Você pode responder para mim? Escreva para mim algumas ideias. O que você pensa sobre esta vida de intimidade com Deus? Como é que a gente mantém a chama acesa? Como que a gente mantém a chama acesa? Vocês podem escrever aqui? Como é que a gente mantém a chama acesa? Essa vida de intimidade com Deus. Como é que nós mantemos a chama acesa? Olha lá, o pessoal está escrevendo. Tendo relacionamento, oração, obediência, orando, se aproximando de Deus, leitura da palavra, oração, através da palavra, a oração, se alimentar diariamente, a todo momento da palavra, tendo uma vida de oração e palavra, em comunhão com sua palavra, vida de oração, orando, louvando, ouvindo, falando, se relacionando com Deus em tudo. Que legal, meu amigo Vitor Chicre. Abrindo aqui um parênteses enquanto vocês respondem, meu amigo Vitor Chicre, lá dos Estados Unidos. Essa música que eu lancei o clipe que vocês comentaram, gente, essa canção é parceria com esse meu amigo Vitor Chicre. Fizemos quando eu morei nos Estados Unidos em 2012. Surgiu essa composição, ficou muito bacana, né? Gravamos juntos, ele foi o arranjador, ele fez os arranjos da música. Ele é um amigo muito querido, muito talentoso, Vitor Chicre. Mas vamos lá. Oração, palavra, comunhão com os irmãos, é isso que mantém a chama acesa. Estão respondendo as pessoas aqui, vocês estão respondendo, a prática da palavra. Legal. Olha só, então vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero convidar vocês a abrir um texto, eu quero ler 6 versículos com vocês. 6 versículos, Êxodo 3, Êxodo, anote aí, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 6. Olha que história interessante, gente. Olha que história interessante com Moisés. Moisés e a sarça em chamas. Olha só o que diz. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, diz o texto, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. O anjo do Senhor lhe apareceu chama de fogo. Uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo.
Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, disse Moisés. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E aí Deus disse a ele: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é um lugar santo. Santo. Vamos lá, gente. Como é que a gente mantém essa chama acesa? Quando a gente pensa numa vida de relacionamento, de intimidade, de proximidade com Deus, como é que a gente mantém a chama acesa? Amigos, a verdade é que nós fazemos muitos votos a Deus, principalmente quando chega final de ano, não é verdade? Quando chega no final do ano, a gente pensa assim: vou fazer alguns votos a Deus para o ano que vem, minha vida vai ser diferente, né? E logo quando surgem, depois entra o novo ano e surgem as dificuldades e as lutas. E quando surgem esses problemas, essas lutas, nós vemos a nossa fé fraquejar. E a gente não cumpre com aquilo que a gente prometeu. E o fogo vai se apagando. O fogo vai se apagando. Mas como é que a gente mantém essa chama da intimidade com Deus acesa? Como é que a gente mantém? Como? Olha, meus amigos, quantas pessoas eu vi chegando à igreja. Poxa, eu tenho 47 anos, amigos. 47 anos, embora não pareça. Eu sei que você está falando: nossa, nem parece, Ronaldo. Você tem cara de uns 35, por aí. Eu tenho 47 anos. E eu estou na igreja desde que nasci. Meu pai pastor. Então, quantas pessoas nesses 47 anos eu vi chegando à igreja e hoje já não estão mais? E muitas delas não estão mais porque abandonaram a fé, em função de uma crise que elas tiveram, ou uma perda. Simplesmente abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Abandonaram Deus. Outros que estão na igreja, estão vivendo uma vida medíocre, uma vida fria, uma vida oca, uma vida vazia. Embora estejam frequentando a igreja, estão longe de Deus. Que triste isso, que triste. E quando nós lemos esse texto mostra para nós a experiência de Moisés diante do fogo que não se apaga. O que o texto diz? Que Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. E um dia ele resolveu levar o rebanho para um outro lado. E quando chegou numa proximidade de uma montanha mais alta, ele viu um arbusto que estava pegando fogo. Como aquele arbusto era pequeno, Moisés não entendeu. Como é que uma árvore pequena estava em chamas? E o fogo, além de não apagar, também não consumia aquela árvore. Essa era a pergunta de Moisés. Como uma árvore pequena estava em chamas e o fogo, além de não apagar, não consumia também aquela árvore? Então Moisés se aproximou para conferir aquele fenômeno de perto. E quando ele se aproxima, ele tem a experiência mais rica da sua vida até aquele momento. Que experiência fantástica que Moisés teve, meus amigos. Que experiência. Que experiência. Agora, esse texto que a gente leu, de Êxodo capítulo 3, mostra a proximidade. Esse é o tema de hoje. Esse texto mostra a proximidade e a intimidade de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. É a via de mão dupla. O que aquela chama estava dizendo a Moisés? O que é que aquela chama
estava dizendo a Moisés por que Deus se revelou daquela maneira e não se revelou de um outro jeito. Por quê? E eu queria pontuar com vocês aqui nesta manhã algumas lições preciosas para a nossa vida. Você quer anotar? Anote, porque vai fazer um bem danado, vai te ajudar muito e vai te abençoar. Olha, veja, vamos ver algumas lições que nós podemos aprender. Por que Deus se revelou daquele jeito a Moisés? Através daquela sarça que não se consumia. Primeiro, anote. Deus se revela na intimidade. Você pode anotar isso? Deus se revela na intimidade. Essa é a primeira lição que a gente aprende dessa história de Êxodo 3. No versículo 3 diz que Moisés decidiu se aproximar da sarça. Ele decidiu. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você. Aqui já tem uma lição preciosa. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se aproximar dele. Veja, Moisés decidiu se aproximar da sarça. Ninguém pode ter intimidade com Deus se dele não se aproxima. Se você é alguém que apenas vai a culto de igreja, se você tem uma Bíblia, mas não lê, se você diz que crê, mas não busca, se você sabe, mas não ora, você não vai ter intimidade com Deus. E Deus quer que sejamos íntimos dele. Esse é o desejo do coração de Deus, amigos. Quando Moisés se aproximou da sarça, Deus se revelou a ele. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se revela a nós. Percebe? E o que é revelar? O que é revelar? Na Bíblia, gente, na Bíblia, neste livro aqui, na Bíblia, revelar significa tirar o véu. É ver aquilo, revelar é ver aquilo que nós não podemos ver de uma maneira clara. Isso é revelar. O intelectual e teólogo Karl Barth, ele disse que, pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Pela razão, o homem não chega ao conhecimento de Deus. Ou seja, não é pela lógica, gente. Não é pela inteligência das pessoas. Nós só chegamos ao conhecimento de Deus porque Deus se revela. Deus nos amou primeiro. Ele se revelou. Ele se aproxima, gente. Ele cria. E a sua criação se manifesta. Ele fala pelos profetas. Ele se encarna na figura do seu Filho Jesus. Portanto, não somos nós que temos competência em descobrirmos a Deus, mas é Deus que se revela a nós. Gente, esse texto que lemos mostra uma manifestação do amor de Deus. Porque é Deus que se dá a conhecer ao homem. É Deus que se revela. Foi Deus que foi buscar você. Foi Deus que foi dentro da sua casa. Foi Deus que foi no seu coração bater na porta. Foi Deus que mostrou o amor dele pela tua vida. Foi Deus que sempre esteve ao teu lado. É Deus que te sustenta. É Deus que te abençoa. É Deus que te protege. É Deus que está ao seu lado. É Deus que se revela a você. Você entende isso? Mas só vai conhecer a Deus aquele que nasceu de novo. Só vai conhecer a Deus aquele que teve uma real experiência com Ele. E para conhecer a Deus de maneira íntima, integral e total, é necessário passar pelo novo nascimento. Não tem jeito. Passar por uma experiência genuína, verdadeira, de transformação. No Novo Testamento, amigos, no Novo Testamento, Jesus tem um encontro com um rabino e mestre entre os judeus chamado Nicodemos. E Jesus diz a ele que era necessário ele nascer de novo. O entendimento da revelação, gente, de quem é Deus e a intimidade com Deus depende do novo nascimento. Não adianta ficar visitando igreja na busca de milagres. Não adianta ficar visitando igrejas ou indo para as lives aqui, indo atrás da palavra da irmã que revela tudo, do irmão que revela tudo, do pastor milagreiro. Eu já disse isso. A minha preocupação que eu tenho com os meus amigos. Gente que fica atrás de live de irmãos, os milagreiros, curandeiros, revela tudo.
são viciados nisso. Viciados nisso. Gente, não adianta ficar indo atrás disso. Sabe por quê? Porque você vai sair de lá e vai sentir vontade de voltar. E sabe por que isso? Porque você não tem uma vida de intimidade com Deus. Então você precisa disso. Fica nesse vício. É um vício maluco. É uma dependência. Saia fora disso. Saia fora disso. É isso mesmo, pastor Luiz. Causa uma dependência como uma droga. É isso mesmo que você está falando. Tem gente viciada em profecia, profetada, né? Em revelação, em curandeirismo. Tem gente viciada nisso. E aí essa pessoa que tem esse vício sai do encontro desse, de uma live dessa, e quer voltar de novo, porque não tem uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. E eu queria que você soubesse nesta manhã, meu amigo, minha amiga, irmã, querida, eu não tenho nenhum problema com relação às curas, os milagres de Deus, nada disso. Eu creio num Deus que tudo executa, um Deus maravilhoso, poderoso, que cura, que salva, que resgata, que opera milagres, maravilhas, faz sinais, prodígios. Eu creio em tudo isso. A questão não é essa que eu estou apontando aqui. A questão, eu estou falando sobre a nossa vida com Deus. Porque Deus quer se revelar a nós, amigos. A Bíblia diz, o Salmo 25:14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Gente, Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Você quer conhecer os segredos do coração de Deus? Você precisa se tornar íntimo de Deus. Porque nós não contamos os segredos do nosso coração e nós não contamos os detalhes da nossa vida para qualquer pessoa. Assim é Deus. Quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. Mas Deus quer ter intimidade conosco para que ele possa manifestar a sua glória. Deus quer. A primeira lição que a gente aprende aqui nesta manhã, então, você que chegou agora, anote. Deus se revela na intimidade. Essa é a primeira lição para nós aprendermos e anotarmos. Segunda lição que eu vou deixar para o coração de vocês. Na intimidade nós vemos o poder de Deus. Na intimidade nós vemos o poder de Deus. Anote isso. Gente, Moisés estava vendo um milagre ali. Na verdade, a sarça pegando fogo e não se consumia. Era um milagre, era uma coisa sobrenatural. Era uma manifestação da onipotência de Deus. Gente, é só Deus que pode fazer uma árvore pegar fogo e não se consumir. É só Ele. É só Deus que pode manter um fogo aceso. E nós temos que entender que intimidade com Deus depende da nossa proximidade com Ele. Você quer ser íntimo de Deus? Você tem que estar próximo de Deus. Você tem que buscar a Deus, ir ao encontro dEle. E quando nós vamos ao encontro de Deus, nós percebemos, gente, a manifestação do seu poder e da sua grandeza em nossas vidas e diante de nós. A palavra de Deus diz, queridos, que o véu do templo foi rasgado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. E hoje, isso nos ensina que nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando o véu se rasgou, Deus disse para nós, em outras palavras, venham, eu quero ter intimidade com todos vocês. Com todos podem vir. O véu do templo foi rasgado. Nós temos acesso hoje à presença do Pai. Hoje você tem livre e total acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários para nos aproximarmos de Deus. E nós podemos contemplar a manifestação do poder de Deus diante de nós e na nossa vida. A intimidade com Deus está aberta para nós, amigos queridos. A intimidade com Deus vai te dar a condição de ver esse Deus em poder. A sarça que começou a queimar e não se apagava, esse poder que estava ali pode estar também presente na sua vida. Em outras palavras, Deus estava dizendo ali para Moisés, né? Esse poder que você está vendo, Moisés, eu vou derramar sobre a tua vida para que você liberte meu povo lá do Egito, o povo de Israel do Egito.
Este poder, Moisés, vai estar com você. Este poder, Moisés, vai te sustentar. É com este poder, Moisés, que eu vou fazer você vencer e todo Israel passar no meio do deserto. É com este poder, amigos, que na intimidade com Deus nós aprendemos que vai sustentando a nossa vida. As lutas, os problemas, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos na vida, nós poderemos passar por essas coisas porque há uma força, porque há um poder, porque há um Deus de milagres, um Deus forte, o Deus da sarça, o Deus de Moisés é também o nosso Deus. Davi disse, anote esse texto, Davi disse lá em 1 Crônicas 29:11, 1 Crônicas 29:11, Davi disse: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos, disse Davi, estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, Deus, disse Davi, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Glória a Deus. Então a segunda verdade, a segunda lição que a gente aprende dessa história é que na intimidade nós vemos o poder de Deus. Você quer ver o poder de Deus? Não fique correndo atrás do poder do outro. Busque a Deus e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus por isso. Terceira lição maravilhosa que a gente aprende desse texto. Anote aí, terceira lição. Na intimidade, gente, nós aprendemos o quanto Deus é pessoal. Na intimidade, nós aprendemos o quanto Deus é pessoal. Veja uma coisa, o texto diz que quando a sarça estava queimando, no versículo 4, um anjo disse: Moisés, 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 Moisés. Gente, é impressionante como Deus nos chama pelo nosso nome. Deus te conhece pelo nome. Deus conhecia Moisés pelo nome. Moisés, Moisés. Quando nós estamos no meio de uma multidão e alguém nos chama, a gente começa a procurar quem é que está nos chamando, não é verdade? Se eu estou no meio de uma multidão e alguém grita Ronaldo, eu fico procurando, é natural. O seu nome é algo tão forte na sua mente que você é levado a procurar aquele que chama o seu nome, é natural. Se você está no meio de uma multidão e alguém fala o teu nome, mesmo que não seja você que essa pessoa está se referindo, mas o fato dela falar o teu nome já te chama a atenção. E você começa a procurar. Aí você fala, é comigo? O rapaz diz assim, não, é com outro Ronaldo, não é com você. Já aconteceu essa experiência com você também? Mas porque o nosso nome é algo forte na nossa mente. E só pode chamar o seu nome no meio da multidão alguém que lhe conhece. Não é verdade? E quando Deus nos chama, Ele fala com intimidade, amigos. Com intimidade. Isso nos ensina que intimidade com Deus é uma coisa pessoal. E nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Porque é aí que nós entendemos que o nosso Deus é pessoal. E porque Deus é pessoal e nos chama pelo nome, Ele trata da nossa individualidade. Ele trata de maneira diferente, de maneira particular, de acordo com as nossas necessidades. Mas nunca incoerente, claro, nunca incoerente com a sua palavra e com os seus princípios. Claro. Deus sabe como é que Ele deve tratar das questões da sua vida. Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem, inclusive, o melhor para você e para cada um de nós. Deus ama as pessoas como indivíduos e não como massa. Percebe isso? É um amor por pessoas e não por uma multidão indefinida. Deus ama você.
Imagine Deus agora olhando para você e te chamando pelo seu nome. Você consegue visualizar isso? Você consegue visualizar isso? Deus nesse momento olhando para você e chamando você pelo teu nome. E Ele dizendo: Ronaldo, o meu trato é contigo, a minha revelação é para você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Vou pegar alguns nomes aqui, ó. Olha só, vou pegar os nomes aqui. Neuza Maria. O Senhor está dizendo: Neuza Maria, o meu trato é contigo, a minha revelação é para você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. A Fábia, Deus está falando assim: Fábia, o meu trato é contigo, a minha revelação é para você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Elza, a Carol Vieira, a Gessales, e cada um de vocês que eu estou vendo aqui, a Rose, Deus está dizendo para vocês, está citando o nome de vocês. A Neide, a Márcia, o pastor Luiz Maia, o Glauber, todos vocês, a Duda Temax, a Deise Rocha, Nádia Galego, aí estão os nomes de vocês. O meu trato é contigo, diz o Senhor, a minha revelação é para você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Isso é lindo, gente. Isso é o amor de Deus por cada um de nós. Deus quer ter intimidade com você e te chamar pelo nome. Deus quer tratar das suas coisas de uma maneira pessoal e sempre com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia e restauração, nunca com um olhar de condenação, de destruição. Nunca. Deus quer tratar com você, mas sempre com este olhar. Olhar de misericórdia, de renovo, de restauração, de graça, de amor. Porque o nosso Deus é bom. Quarta lição. A quarta lição para a gente aprender aqui nesta manhã. Anote esta outra lição importante. Na intimidade, gente. Quarto. Na intimidade, nós aprendemos a respeitar a Deus. Na intimidade, nós aprendemos a respeitar a Deus. Anote isso, anote. Gente, quando Deus viu que Moisés ia se aproximar de uma maneira displicente, leviana, como se estivesse se aproximando de uma árvore pegando fogo, Deus disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Lá no versículo 5. Por que aquele lugar era santo, gente? Por quê? Porque Deus estava ali. E onde Deus está presente é lugar santo. Deus está presente na sua casa? Ali é lugar santo. Tem gente que pensa que lugar santo é ir para a igreja, no prédio. Lá é o lugar santo. Não é só lá. É onde Deus está. E Deus está onde? Deus está em todo lugar. Se Deus está na sua casa, a sua casa é um lugar santo. Então a conclusão que eu chego é que nós precisamos viver sem sandálias. No sentido figurado aqui. Precisamos viver sem sandálias. Porque na vida cristã, Deus não se apresenta a nós esporadicamente. Deus vive em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele nos batizou com o seu Espírito. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Você é morada de Deus. Por isso que nós não temos que tirar a sandália somente quando a gente vai para um culto na igreja. Mas nós temos que tirar as sandálias sempre e vivemos descalços, porque Deus está conosco. Ele está presente em todo lugar. Não é o pastor, entenda o seguinte que eu vou dizer, meu amigo, minha amiga. Não é o pastor, não é o diácono, não é o líder da sua célula que toma conta da sua vida. Não é, não sou eu, não é o diácono da sua igreja, não é nenhum tipo de liderança que toma conta da sua vida. Quem está diante de você, a quem você deve prestar contas, é o Senhor. O texto diz no versículo 6 que Moisés cobriu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Ele cobriu o rosto. Mas hoje em dia, há pessoas que não tremem, que não têm respeito a Deus, que tratam as coisas de Deus de maneira leviana. Gente, respeitar a Deus é ter reverência a Deus.
Respeitar a Deus e ter reverência a Deus não significa não fazer barulho na igreja. Olha, vamos ter reverência, não façamos barulho na igreja. Não é isso. Não é isso. É mais do que isso. É respeitá-lo, é honrá-lo aonde quer que estejamos. Em casa, no trabalho, na faculdade, na rua, no shopping, em qualquer lugar nós temos que ter o respeito a Deus. Nós temos que ter a consciência de que nós estamos na presença de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nele nós fomos batizados. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ter o respeito a Deus. Temos que honrar o nome do Senhor com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. É tirar as sandálias dos nossos pés, nesse sentido figurado, né? É tirar as sandálias dos nossos pés, porque o lugar onde nós estamos e vivemos é santo. E o lugar onde estamos é na presença de Deus. Mas é só na intimidade, gente, que a gente aprende essa verdade. É só na intimidade. A Bíblia diz assim, um texto que você já conhece. A Bíblia diz, Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. A sabedoria não é uma questão cronológica. Sabedoria não é uma questão acadêmica. Sabedoria não é uma questão intelectual. A sabedoria é uma questão de experiência com Deus. Anote. Sabedoria é uma questão de experiência com Deus. Há pessoas que não têm sabedoria. Os anos passam e continuam sem sabedoria. É o tipo de gente que não tem sabedoria no falar. Não tem sabedoria no agir. Não tem sabedoria no andar nesta vida. E por que isso? Você pergunta, por que, Ronaldo? Porque não aprenderam a respeitar a Deus. É verdade que Deus é amor e que Deus é nosso Pai. Mas Ele merece o nosso respeito. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a reverência. Reverência, gente, é andarmos diante de Deus sem sandálias. Nesse sentido figurado que eu estou mostrando para vocês. No sentido espiritual, gente, nós temos que andar descalços, porque nós temos que entender que em todo lugar onde nós estamos, nós temos que respeitar a Deus. Nós precisamos entender e praticar o princípio de autoridade. Deixa eu falar com vocês sobre isso. Nós precisamos entender e praticar o princípio de autoridade. Veja, as pessoas nos dias de hoje não têm mais respeito por autoridades. Vocês já perceberam isso? As pessoas não têm respeito por autoridades, sejam elas autoridades governamentais, autoridades acadêmicas, autoridades eclesiásticas. As pessoas não têm respeito. Muitos não respeitam os professores na escola. Muitos não respeitam a polícia nas ruas. Não respeitam os pastores na igreja. Não respeitam os pais em casa. Não respeitam ninguém. Os mais velhos não são respeitados e não são vistos como prioridade. Basta você entrar num ônibus e você vê jovens sentados nos bancos e os velhos de pé. Quantas vezes você já viu essa cena? Não é verdade? Enfim, gente, nós estamos vivendo uma crise de autoridade. Ninguém respeita ninguém. Está faltando o conhecimento do princípio de autoridade, gente. E eu digo a vocês, se nós não respeitarmos as autoridades humanas visíveis, como é que nós vamos respeitar a Deus, que a gente não vê? Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Se você não respeita o seu irmão a quem você vê, como é que você vai respeitar a Deus a quem você não vê? Gente, é o mesmo princípio. Tem tudo a ver. É o mesmo princípio. Nós vivemos dias de desmando espiritual absoluto, de completo desconhecimento de autoridade. As pessoas não respeitam as autoridades que Deus impõe sobre elas. Infelizmente. Nós temos um papel de valores invertidos dentro de casa. Olha, basta você ver como é que hoje os filhos respondem para os pais.
É impressionante isso. Na minha época era diferente. Eu acho que muitos aqui vão se lembrar. Não se levantava a voz para o pai. Não se falava um palavrão para o pai. Havia um respeito à figura, à presença do pai. Na igreja, eu lembro do respeito que a gente tinha pelos pastores. Eu lembro uma vez, contando uma experiência aqui, confessando o pecado para vocês, irmãos. Eu lembro na minha adolescência, quando eu desrespeitei um líder na igreja. Eu sou filho de pastor, meu pai é o pastor presidente da igreja. Eu desrespeitei um líder da igreja. E aí eu fui contar para o meu pai aquilo que eu havia feito. O meu pai não ficou passando a mão na minha cabeça não, me alisando, disse assim: não senhor, o senhor está errado. O senhor volte lá e acerte com o seu líder. Não é assim que age, você precisa aprender a respeitar as pessoas. Eu tinha lá pelos meus 13, 14 anos de idade. Eu lembro disso. Então, hoje em dia, gente, as pessoas não respeitam mais ninguém. Eu vejo a maneira como se falavam com o pastor antigamente e a maneira como se falam com o pastor hoje. Com arrogância. E assim é dentro de casa. Assim é em todos os ambientes. Sabe, mulheres que não respeitam seus maridos, os maridos que não respeitam suas mulheres, os filhos que não respeitam os pais que não respeitam os filhos. Gente, o que nós vemos na sociedade hoje é o reflexo de dentro das nossas casas. Anote. O que a gente vê na sociedade é apenas um reflexo do que a gente vê dentro das casas. Não é somente a sociedade que contamina, não. Mas são as famílias, na forma de vida. E Deus ensinou Moisés sobre respeito. Deus ensinou Moisés sobre reverência. Deus ensinou dizendo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois você não está na frente de qualquer pessoa não, Moisés. Você está diante do Criador de todo o universo. Então a quarta ideia que eu trouxe para vocês aqui, quarto ensinamento, eu disse para vocês, anotem para aqueles que de repente chegaram um pouco mais tarde, na intimidade nós aprendemos a respeitar a Deus. Na intimidade nós aprendemos a respeitar a Deus. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas ela não será sábia se ela não temer a Deus. A sabedoria não é uma questão cronológica, intelectual e acadêmica. A sabedoria é uma questão de experiência com Deus. Existem pessoas que não têm sabedoria, não agem bem, desrespeitam as pessoas, e assim é com Deus também. Que o Senhor nos livre disso. Quinto, anote aí, outra lição para a gente aprender aqui. E última, na intimidade ouvimos uma voz que não se esgota. Anote isso. Na intimidade nós ouvimos uma voz que não se esgota. Anotou? Veja só, a voz de Deus, amigos, é inesgotável. A sarça estava mostrando que Deus estava falando, e a sarça não se consumiu, o fogo não se apagava. Por que Deus se manifestou com o fogo, gente? Por quê? O fogo do Velho Testamento é símbolo da presença de Deus. Foi a coluna de fogo que orientou o povo de Israel no deserto. O fogo no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo que pousou sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes como línguas de fogo. Gente, nós não podemos deixar que este fogo se apague da nossa vida, gente. Não podemos permitir, mas que o fogo de Deus fique ardendo em nós o tempo todo, a vida toda, o tempo todo e todo o tempo. Você quer isso? Você deseja isso? Você deseja isso? É na intimidade que você vai ouvir a Deus. Muitos estão procurando a voz de Deus. Tem gente procurando a voz de Deus dizendo o seguinte: Senhor, onde é que está a revelação? Qual é a igreja, Senhor? Qual é a igreja que tem a revelação? Qual é o pastor que tem a revelação? Tem gente atrás disso ainda. Espero que não seja o seu caso.
Senhor, onde é que está a revelação? Onde é que está a igreja que revela? Onde é que tem o pastor que revela? Gente, a revelação está acessível diante de você, pela voz de Deus que fala. Porque Ele fala. A revelação está acessível diante de nós pela voz de Deus, porque Ele fala, gente. Esse fogo não se apaga, essa sarça não se queima, porque Deus fala. Então, nesta manhã, terça-feira, dia 11 de agosto, abra o seu coração, porque Deus fala. E a palavra de Deus é inesgotável. Ela te faz sonhar, ela te faz crescer, ela que te orienta. E eu pergunto a você, você deseja realmente nesta manhã ouvir a voz de Deus e conhecer os caminhos dele? Vá para a intimidade, se aproxime do Senhor, se aproxime. Estamos falando de proximidade, de intimidade. Se aproxime de Deus, porque Deus fala. Jesus certa vez disse lá em Mateus 6:6, Jesus disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. E então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Gente, entra no teu quarto. Amigo querido, minha amiga, entre no teu quarto, feche a tua porta e deixe o fogo aceso. Deixe o fogo aceso. O Senhor te recompensará. Eu quero concluir dizendo que o Espírito Santo, meu desejo é que o Espírito Santo mantenha um fogo que não se apaga na sua vida. Que o Espírito Santo mantenha esta chama, este fogo que não se apaga em você. Que você seja uma pessoa íntima de Deus. Que essa chama espiritual e o fogo do Senhor jamais se apague, mas esteja sempre presente na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu espero, sabe, amigos, que com tudo que nós temos conversado nesses dias, que tudo isso produza um crescimento espiritual na sua vida. Que você não fique sendo levado por todo tipo, pelos ventos de doutrina que surgem. Que você construa a sua vida na rocha, que é Jesus, alicerçado na rocha, não na areia. Porque na areia, vocês já sabem, é o que disse Jesus: o vento vem, a tempestade e a casa cai. Porque a casa foi construída na areia, sem sustento. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, essa casa não cai. O vento vem, a tempestade vem sempre. No mundo tereis aflições, mas não cai. Por quê? Porque foi construída na rocha. Você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa que aprendeu. Você é uma pessoa que edificou a sua fé na rocha, não no pó, na areia. Não fique correndo atrás dos milagreiros, dos profetas disso e daquilo. Não fique correndo atrás disso, não. Não perca seu tempo com isso. Vá você direto à fonte. O véu foi rasgado, você tem livre acesso à presença do Pai. Você pode. Você precisa de cura? É claro que a gente pode orar por você. Eu quero orar por você, inclusive. Mas você pode falar com Ele diretamente. Deus vai ouvir a sua oração do mesmo jeito que Ele ouve a minha. Não é porque eu sou pastor que Deus ouve mais a oração do pastor do que as pessoas são místicas. Elas dizem: o pastor orando vai dar certo, eu orando não dá certo. Para com isso. Você tem acesso à presença. É teu Pai. É o meu Pai, mas também é o teu Pai. É claro que eu gosto de orar, quero orar por você, para que Deus abençoe a sua vida financeira, para que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, os seus negócios, a sua saúde. Que Deus, eu quero orar, porque a Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros. É verdade. Mas você precisa andar com a consciência de que você tem acesso a este Deus. E que Ele pode realizar um milagre na sua vida. Você pode falar com Deus. Fale com Deus todos os dias. E Deus vai responder. É o que disse Jesus. Jesus está falando para você hoje. Vá orar.
Quando você orar, fecha a tua porta. Ele não disse assim, o pastor tem que orar apenas. O profeta tem que... Não, ele está falando para nós, para mim e para você. Ore, vá para o seu quarto, fecha a porta. E ore ao seu pai, que está vendo no secreto. E ele, que vê no secreto, te recompensará. Que seja assim na sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero orar, claro. Quero orar por você. Para que o Senhor te abençoe. Para que o Senhor revele. Tire essas escamas dos seus olhos. E se revele a você. Para que você entenda que você tem livre acesso à presença dEle. Que você pode entrar com confiança na presença do teu Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por esta revelação gloriosa, poderosa da tua palavra. Obrigado porque nós temos livre acesso à tua presença. Podemos falar contigo. E saber que o Senhor ouve as nossas orações. Saber que o Senhor atende o nosso clamor. Porque nós somos os teus filhos. Somos filhos amados de Deus. Filhos amados do teu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este acesso que temos diante da tua presença. Oh, Pai querido, eu peço ao Senhor que se revele nesta manhã a cada um dos meus irmãos. Oh, Pai, se revela a cada um deles. Abraça os meus irmãos nesta manhã. Ajude os meus irmãos. Que eles sejam abençoados. Que eles entendam que eles podem ter livre acesso à tua presença. Que eles não precisam de intermediários para chegar a ti. Que eles entendam definitivamente isso. Que eles entendam que eles podem falar contigo. E o Senhor ouve as orações destes teus filhos. Assim como o Senhor tem ouvido as minhas, eu sei que o Senhor também ouve a oração dos teus filhos. De todos nós. Porque o Senhor não tem filho preferido. Somos todos filhos amados. Todos. O Senhor não tem preferência por esse ou por aquele. O Senhor ama todos. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor deu Jesus para morrer por todos. E não apenas por um grupo específico de pessoas. Obrigado por esta palavra. Obrigado por sabermos disso. Abençoa os meus irmãos. Abençoa, guarda eles. Que eles tenham um dia abençoado. Guarda, Senhor, na saúde. Guarda, Senhor, no trabalho. Guarda, Senhor, na vida financeira. Guarda, Senhor, guarda na vida ministerial. Guarda, Senhor, na família. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Que seja assim. Amém, amém e amém.